que Deus gosta de se comprometer. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, né, utilizando um exemplo de uma viúva, só para me ilustrar isso aqui, como Deus se compromete com a gente. Abra sua Bíblia, eu acho que é Lucas 9 ou Lucas 7, uma coisa assim. Abre aí, se não for a gente muda. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Preste atenção aqui, e a gente já volta para lá, só para você entender que você não está sozinho, que você não precisa ficar decepcionado, nem parar de acreditar. Olhe bem. E aconteceu, verso 11, Lucas 7, 11. E aconteceu que poucos dias depois ir ele a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão e lhe disse: não chore. Chegando o esquife, o tocou, e os que o levaram paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Preste atenção em mim aqui agora. Que situação fantástica de alguém que estava decepcionada também, cética e desamparada. A mulher, a viuvinha. O texto diz que a mulher tinha, olha bem, um filho só, era viúva, e o filho da mulher morreu. A mulher está indo enterrar o filho, chorando, coitada. Lógico que está chorando. Qual é a situação dessa mulher? Pensa se fosse você, um filho único, você sozinha e o menino ainda morre. Que dificuldade. E aí a mulher chorando. E Jesus vem com a multidão. A mulher vem com a multidão dela e Jesus vem com a multidão dele. Na multidão de Jesus tinha invejoso, porque tinha muitos que estavam com inveja de Jesus. Na multidão que vinha com Jesus tinha curioso, porque muita gente queria dar uma olhada no milagre que ele fazia. Na multidão que vinha com Jesus, vinha os comprometidos, que eram aqueles que tinham aliança com Jesus e com o seu ministério. Igualzinho, igual não, quase igual. A multidão que vem com o defunto. Aquela multidão que vem com o defunto tinha curioso, porque queria ver o defunto. Há sempre uma curiosidade para ver se o cara está bonito, não, se morreu mesmo, né? Tem os comprometidos, que são os parentes, aqueles que vão chorar. A única coisa que não tem nessa multidão é invejoso. Na multidão com o defunto não tem, não é? Porque ninguém está com inveja do defunto, não é? Senão tem que trocar de lugar com ele. Mas a multidão vinha chorando, a mulher insatisfeita, chorando. De repente ela vai passar por Jesus. Ninguém podia fazer, a mulher estava sozinha, desamparada, decepcionada. Ninguém podia fazer nada por ela. Vem Jesus, passando na vida daquela mulher. A mulher levando o filho para o sepulcro. E ele passa por ela e diz uma palavra muito intrigante: não chora. Não pode. Jesus não sabe o que está falando, gente. A mulher perdeu o único filho, é viúva, e ele diz para não chorar. A mulher tem que chorar, inclusive a Bíblia está mandando ela chorar. Se alguém morrer e você não chorar, é melhor que você não nascesse. Você fosse um aborto, é o que diz a palavra do Senhor. Então tinha que chorar, era o filho, a mulher está chorando. Eu já brinquei com isso aqui. Só que ele disse um não chore diferente. Porque a língua portuguesa tem disso. Palavra significa, e inclusive tem palavra que não significa nada, explica tudo. A palavra coisa. O que é coisa? Fala para mim o que é coisa. Fala para mim. Explica, o que é coisa? Tu sabe o que é coisa? Ela não significa nada, mas explica tudo. Pega o Aurélio e descobre o que é coisa. Não é nada, gente, mas ela explica tudo. Se eu falasse, estou sentindo uma coisa estranha, você ia entender, não ia? Mas eu não expliquei nada. Depois eu tenho uma coisa para te falar. Gente, eu vou falar para você, a coisa tá feia. Você entendeu, não entendeu? Já virou até verbo, tem gente dizendo eles estão coisando. Tem disso também, tem dessa situação. Língua portuguesa tem dessas coisas, não é? Então o importante não foi o que Jesus disse, e sim a maneira que ele disse. Ele olhou para a mulher, uma mulher desesperada, sem esperança. A gente já vai voltar para o texto, é só para ilustrar isso aqui. E Jesus olhou para a mulher e falou: não chora. O problema foi como ele falou não chora.
Ele poderia falar assim, ó: não chora não. Chora não, moça. Morreu, né? Puxa vida, meus pêsames. Lamento a filha da senhora, é? Morreu. Ah, chora não. Ele poderia falar não chora com dó, com pena, mas não foi assim não. Ele poderia também falar assim: não chora não, molenga. Todo dia está morrendo gente, minha filha. Não sabe que a coisa mais certa do ser vivo é a morte? Chora não, só mole. Também não foi assim que ele falou não, gente. Sabe como é que ele falou? Chora não. Cheguei aí, minha senhora. Não chora não, que está tudo sob controle. Gente, é fácil, a gente fica lendo a Bíblia, é algo fascinante, gente. Como Jesus está dizendo para esta mulher: minha filha, você não está sozinha, eu estou contigo. A mulher estava num quadro tão difícil que ela nem ia atrás do defunto, ela ia na frente do defunto, que é para não ficar olhando para o filho. Ela vinha na frente e o defunto vinha atrás. Jesus parou a mulher, está conversando com ela, aí que o defunto vem passando, sabe o que ele faz? Encostou a mão no defunto. Aí criou um clima extremamente, adverso, porque o santo acabou de ficar impuro, porque a lei dizia que se alguém tocasse no defunto ficava imundo. Ai, Jesus ficando imundo agora, vê se pode. Mas quando o problema está passando, ele tocou no problema da mulher, dizendo para a mulher: filha, eu não vim apenas falar palavras bonitas para você, eu não vim apenas para te consolar, eu vim aqui para me envolver no seu problema, eu vim aqui para fazer algo a seu respeito. A partir de agora o problema não é mais só é meu também, eu estou no problema. Se eu não ressuscitar seu filho, eu estou imundo, filho, eu estou junto com você nesse barco. E aí começou a falar algo que, se eu tivesse lá, não seria testemunho ocular. Porque eu confesso que se eu vou num lugar que um cara começa a falar com o defunto, né? E pior, o defunto senta. Isso aí eu ia saber dos outros, né? Então, o que eu quero ilustrar aqui é que ele se envolve, ainda que pareça que é o fim, ainda que pareça que não tem jeito, ainda que você esteja decepcionado, mas você precisa tomar duas atitudes que Gideão tomou, duas coisas que podem mudar a sua história. Está com inveja do defunto, né? Senão tem que trocar de lugar com ele. Mas a multidão vinha chorando, a mulher insatisfeita, chorando. De repente ela vai passar por Jesus. Ninguém podia fazer, a mulher estava sozinha, desamparada, decepcionada. Ninguém podia fazer nada por ela. Vem Jesus, passando na vida daquela mulher. A mulher levando o filho para o sepulcro. E ele passa por ela e diz uma palavra muito intrigante: não chora. Não pode. Jesus não sabe o que está falando, gente. A mulher perdeu o único filho, é viúva, e ele diz para não chorar. A mulher tem que chorar, inclusive a Bíblia está mandando ela chorar. Se alguém morrer e você não chorar, é melhor que você não nascesse, você fosse um aborto, é o que diz a palavra do Senhor. Então tinha que chorar, era o filho, a mulher está chorando. Eu já brinquei com isso aqui. Só que ele disse um não chore diferente, porque a língua portuguesa tem disso. Palavra significa, e inclusive tem palavra que não significa nada, explica tudo. A palavra coisa. O que é coisa? Fala para mim o que é coisa. Fala para mim. Explica, o que é coisa? Tu sabe o que é coisa? Ela não significa nada, mas explica tudo. Pega o Aurélio e descobre o que é coisa. Não é nada, gente, mas ela explica tudo. Se eu falasse: estou sentindo uma coisa estranha, você ia entender, não ia? Mas eu não expliquei nada. Depois eu tenho uma coisa para te falar. Gente, eu vou falar para você: a coisa tá feia. Você entendeu, não entendeu? Já virou até verbo. Tem gente dizendo eles estão coisando. Tem disso também, tem dessa situação. Língua portuguesa tem dessas coisas, não é? Então o importante não foi o que Jesus disse, e sim a maneira que ele disse. Ele olhou para a mulher, uma mulher desesperada, sem esperança. A gente já vai voltar para o texto, é só para ilustrar isso aqui. E Jesus olhou para a mulher e falou: não chora. O problema foi
como ele falou, não chora. Ele poderia falar assim, ó, não chora não. Chora não, moça. Morreu, né? Puxa vida, meus pêsames. Lamento a filha da senhora, é? Morreu. Ah, chora não. Ele poderia falar não chora com dó, com pena, mas não foi assim não. Ele poderia também falar assim, não chora não, molenga. Todo dia está morrendo gente, minha filha. Não sabe que a coisa mais certa do ser vivo é a morte? Chora não, sua mole. Também não foi assim que ele falou não, gente. Sabe como é que ele falou? Na multidão com o defunto não tem, é ou não é? Porque ninguém está com inveja do defunto, é ou não é? Senão tem que trocar de lugar com ele. Mas a multidão vinha chorando, a mulher insatisfeita, chorando. De repente ela vai passar por Jesus. Ninguém podia fazer, a mulher estava sozinha, desamparada, decepcionada. Olha, ninguém podia fazer nada por ela. Vem Jesus, passando na vida daquela mulher. A mulher levando o filho para o sepulcro. E ele passa por ela e diz uma palavra muito intrigante: não chora. Não pode. Jesus não sabe o que está falando, gente. A mulher perdeu o único filho, é viúva, e ele diz para não chorar. A mulher tem que chorar, inclusive a Bíblia está mandando ela chorar. Se alguém morrer e você não chorar, é melhor que você não nascesse. Você fosse um aborto, é o que diz a palavra do Senhor. Então tinha que chorar, era o filho, a mulher está chorando. Eu já brinquei com isso aqui. Só que ele disse um não chore diferente. Porque a língua portuguesa tem disso. Palavra significa, e inclusive tem palavra que não significa nada, explica tudo. A palavra coisa. O que é coisa? Fala para mim o que é coisa. Fala para mim. Explica, o que é coisa? Tu sabe o que é coisa? Ela não significa nada, mas explica tudo. Pega o Aurélio e descobre o que é coisa. Não é nada, gente. Mas ela explica tudo. Se eu falasse, estou sentindo uma coisa estranha, você ia entender, não ia? Mas eu não expliquei nada. Depois eu tenho uma coisa para te falar. Gente, eu vou falar para você, a coisa tá feia. Você entendeu, não entendeu? Já virou até verbo, tem gente dizendo eles estão coisando. Tem disso também, é? Tem dessa situação. Língua portuguesa tem dessas coisas, não é? Então o importante não foi o que Jesus disse, e sim a maneira que ele disse. Ele olhou para a mulher, uma mulher desesperada, sem esperança. A gente já vai voltar para o texto, é só para ilustrar isso aqui. E Jesus olhou para a mulher e falou, não chora. O problema foi como ele falou, não chora. Ele poderia falar assim, ó, não chora não. Chora não, moça. Morreu, né? Puxa vida, meus pêsames. Lamento a filha da senhora, é? Morreu. Ah, chora não. Ele poderia falar não chora com dó, com pena, mas não foi assim não. Ele poderia também falar assim, não chora não, molenga. Todo dia está morrendo gente, minha filha. Não sabe que a coisa mais certa do ser vivo é a morte? Chora não, sua mole. Também não foi assim que ele falou não, gente.